Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje celebramos, como eu dizia no início da missa, a ascensão do Senhor ao céu, que é descrita de uma forma poética aqui na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, de uma forma muito bonita. Ele manifestou sua força em Cristo. Deus manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. O Senhor foi glorificado acima de toda força e poder. Agora, é claro, nós admiramos esta glorificação, nós admiramos este poder de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, isso aumenta a nossa fé em nosso Senhor, porque nos mostra quem Ele é, nos mostra a sua força divina. Mas é importante que compreendamos que nós não apenas observamos esse mistério. Nós não somos chamados apenas a olhar de fora, como quem vê um filme e diz que bonito, nossa, que emocionante. Nós somos convidados a entrar neste mistério, a participar dele. Isso nós compreendemos quando vemos como isso se realizou na vida dos primeiros discípulos. Aquilo que os apóstolos viveram, você é chamado a viver também diante da ascensão do Senhor. Queria te convidar a se colocar no lugar dos apóstolos, no dia da ascensão. Vamos relembrar o que é que nós celebramos recentemente. Nós acabamos de celebrar há pouco tempo a Páscoa, não foi? Depois de 3 anos que Jesus tinha convivido com os seus discípulos, chegou aquele momento aterrador, que foi a sua paixão e morte. Os discípulos ficaram sem o Mestre, sem o Senhor, e por isso, numa tristeza quase mortal. Mas essa tristeza foi suplantada pela alegria da ressurreição. O Senhor então passa 40 dias aparecendo aos seus discípulos, falando com eles, faz milagres. Mas aí passam esses 40 dias, pensa só, se coloca no lugar dos apóstolos. Eles felizes porque o Senhor estava com eles de novo. E passam esses 40 dias. Ele vai embora de novo. Ele sobe ao céu. Aqui nós compreendemos o que é que está aqui na primeira leitura no livro dos Atos dos Apóstolos. O Senhor diz as suas últimas instruções aos apóstolos, depois aqui no versículo 9 do capítulo 1 dos Atos, depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então, depois que o Senhor desapareceu da frente deles, 2 homens vestidos de branco, eram 2 anjos, aparecendo nessa forma, que lhes disseram, e essas palavras são a chave para nós compreendermos aqui o que é que a ascensão do Senhor tem a ver conosco. Os anjos disseram aos apóstolos: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Naquele momento, meus irmãos, os apóstolos tinham dentro de si
uma mistura de admiração e de tristeza. Admiração por conta daquela glória imensa que eles viam, mas tristeza porque o Senhor não estaria mais com eles. Eles não mais veriam o semblante de Jesus, não mais teriam o seu sorriso, a sua voz, o seu toque, a sua companhia sensível. Então ficam entristecidos e ficam ali parados, olhando como que paralisados, sem saber o que fazer diante daquela partida. A palavra daqueles anjos, portanto, por que ficais aí parados olhando? Esse Jesus que subiu ao céu agora diante de vocês, virá do mesmo modo, é uma consolação. Os anjos estão dizendo assim, para nós: o Senhor virá mais uma vez. Definitiva vez será essa. E quando Ele vier, Ele nos levará consigo. Os anjos estão dizendo: ei, vocês estão entristecidos, mas Ele foi lá preparar um lugar para vocês. Ele vai voltar. Ele virá do mesmo modo. Ele entrou no céu, agora carregando a nossa humanidade. Ele sobe ao céu, meus irmãos, porque antes Ele desceu. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno, que se fez homem. E quando Ele sobe ao céu, Ele não sobe do mesmo jeito como quando antes da sua descida. Agora, presta atenção no que o padre vai dizer aqui. Isso é uma coisa que é assombrosa, para ficarmos estupefados. Quando o Senhor sobe ao céu, o céu, que é o lugar onde Deus mora, isso qualquer criancinha, né, sabe disso. Onde é que o papai, ele é o quê? O papai do céu, né? Onde é que Deus mora? No céu. O céu, que é a casa de Deus. Agora, quando Jesus sobe ao céu, uma vez que Ele é Deus feito homem, não é mais só a casa de Deus, agora é a casa dos homens. O céu agora é a sua casa. O céu foi feito para nós agora. Os anjos estão dizendo: o Senhor vai voltar. Quando Ele vier na ressurreição no último dia, nós também iremos para lá, em corpo e alma. Como Ele, como Nossa Senhora. Isso é tão forte, que a partir da ascensão, isso é uma coisa que a gente não consegue entender direito. A partir da ascensão, o paraíso não é mais apenas espiritual, ele é físico também. Tem um corpo lá, humano. 2, aliás, agora. O de Jesus e o de Nossa Senhora. E depois vai ter o céu também. O céu agora é divino e humano. Nós fomos feitos para lá. Você não foi feito para esse mundo. Você foi feito para a eternidade. Portanto, é inútil tentar encontrar sentido para a tua vida nesse mundo. O sentido último da nossa existência está lá. Agora, alguém poderia talvez dizer: mas padre, isso aí aliena as pessoas. Porque se o sentido da nossa vida não está aqui, está lá, então as pessoas vão viver aqui alienadas, não vão se preocupar com as coisas desse mundo e vão ficar só pensando no céu. E eu digo a vocês, é justamente o oposto disso. O oposto, totalmente oposto. Por quê? Existe um outro sentido das palavras daqueles anjos. Quando os anjos dizem aos apóstolos:
E vamos ler de novo lá as palavras deles, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando eles dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Ele está dizendo também: vocês não ouviram as palavras que Jesus acabou de dizer para vocês? Ide pelo mundo. Vocês estão aqui, vocês são chamados ao céu, os anjos estão dizendo, mas vocês ainda não estão lá. O céu de vocês é aqui, é agora. O cristão, muito pelo contrário de se alienar das realidades desse mundo, encontra um sentido eterno nas realidades desse mundo. Pensa comigo. Se não houvesse eternidade, qual seria o sentido de todas as lutas aqui? Se não houvesse eternidade, que sentido teria trabalhar tanto como você trabalha? Só para pagar uma conta no final do mês? Só para pagar boleto? Se não houvesse eternidade, seria tudo vazio. Se não houvesse eternidade, que sentido teria até mesmo educar os seus filhos? Vocês, mães, que estão aqui, simplesmente para criá-los para esse mundo? E depois eles vão morrer também? E vão se tornar nada? Pó? Se não houvesse eternidade, aí sim nós poderíamos pouco nos lincharmos para as coisas desse mundo. Mas porque existe eternidade, porque nós somos chamados para o céu, nós vivemos nesse mundo, procurando viver o céu aqui. A oração coleta de hoje, se vocês pegarem o folheto de vocês aí, a oração que está lá no número 5, que é aquele oremos que o padre faz no começo da missa. É muito bonita, olha só. Deus Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho unigênito, nosso Redentor, hoje subiu ao céu. Concedei também a nós habitar desde já nas moradas celestiais. Nós vamos morar no céu um dia, sim, mas aqui, já, agora, nós podemos já morar no céu, com o nosso coração lá e plantando o céu aqui, na tua família, no teu trabalho, onde você vive. Se você vive na graça de Deus, tudo aquilo que você faz é para agradar a Deus, tem sentido eterno, é serviço a Deus e, portanto, é um modo de já viver o céu aqui na terra. Houve alguém que viveu isso como mais ninguém nesse mundo. A Virgem Maria. Imagina só que aquilo que eu dizia que foi doloroso para os apóstolos foi muito mais para ela. Ela também viu o filho dela morrer na cruz. Depois, o viu ressuscitado. E depois teve que se separar dele de novo, porque ele subiu ao céu. Certamente, ela vivia esperando ansiosamente pelo dia em que ela iria para o céu também para encontrar o filho dela. Todos os dias, todos os momentos, ela devia ter isso no coração. O momento em que ela veria de novo o rosto daquele que ela gerou no seu ventre. Então, ela vivia o seu céu aqui. Como? A vida de Nossa Senhora foi uma vida simples, escondida. Foi uma vida de mãe, dona de casa. Nossa Senhora não saiu por aí para pregar, ela não tinha
Ela nem é mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Ela teve uma vida humilde, oculta, escondida. Mas vivia o céu nas pequenas coisas, fazendo todas por amor a Cristo. E assim, o reino de Deus se realizava em torno dela. Como é que nós podemos fazer como a Virgem Maria? Como é que nós podemos viver o céu aqui na terra? O Senhor nos deixou a sua presença para que nós sejamos capazes disso. O Senhor foi, mas ficou. Ele ficou na Eucaristia. Ele ficou nos sacramentos. Ele ficou na igreja. Se estivermos unidos a Ele por tudo isso, aqui nós viveremos o céu. E então, quando fecharmos os olhos, quando chegar o nosso momento, quando chegar a morte para nós, quando fecharmos os olhos nesse mundo, com a graça de Deus, a nossa alma vai simplesmente continuar a viver aquilo que já vivia aqui, o céu. É assim que se realiza a salvação. É a continuação daquilo que se vive aqui, agora, neste mundo. Que Nossa Senhora, nossa mãe e mãe de todas as mães, nos ensine a viver o céu na terra. Amém.